A maioria das pessoas acredita que força é algo que se possui ou não se possui, como se fosse um traço fixo, determinado desde o início. Mas a força não nasce pronta. Ela é construída, camada por camada, a partir das experiências que ninguém escolheria viver. A pressão não surge para punir, ela surge para revelar. Revela limites falsos, revela medos escondidos, revela capacidades que só aparecem quando não existe outra opção além de continuar. Enquanto tudo está confortável, o potencial permanece adormecido. É o desconforto que desperta. Existe uma ilusão perigosa de que a vida deveria ser linear, crescer sem tropeçar, avançar sem dor, vencer sem perdas. Mas isso nunca foi real. Nunca funcionou assim para ninguém que construiu algo sólido. Fracassos não são interrupções do caminho, são parte do caminho. Momentos de queda não significam que algo deu errado. Significam que algo está sendo aprendido, mesmo que ainda não seja possível compreender o quê. O problema não está na dificuldade, o problema está na interpretação. Quando a dor é vista como sinal de incapacidade, ela paralisa. Quando é vista como parte do processo, ela fortalece. Existem dias em que tudo parece injusto, dias em que o esforço não é reconhecido, dias em que decisões externas tiram o controle das mãos, dias em que a sensação é de impotência. Esses dias não definem quem você é, mas a forma como você reage a eles define. Qualquer pessoa consegue manter disciplina quando tudo vai bem. Qualquer pessoa consegue acreditar quando os resultados aparecem. O verdadeiro teste acontece quando nada colabora, quando não há garantias, quando não há aplausos, quando não há sinais claros de que vale a pena continuar. É nesses momentos que surge a escolha silenciosa: desistir ou permanecer, recuar ou avançar, se identificar como vítima ou assumir responsabilidade pelo próximo passo. Responsabilidade não significa culpa, significa poder de resposta. Mesmo quando as circunstâncias não podem ser mudadas, ainda existe algo que permanece sob controle: a decisão de como agir. A vida nunca prometeu ser justa, prometeu ser desafiadora, e cada desafio carrega uma oportunidade de crescimento que não existiria de outra forma. Muitos esperam que a dor desapareça antes de seguir, esperam sentir segurança antes de agir, esperam confiança antes de tentar novamente. Mas a ordem é inversa. A ação vem primeiro, a força surge depois. Avançar não exige certeza, exige compromisso. Um compromisso silencioso de colocar um passo à frente do outro, mesmo quando o caminho não está visível. O erro não está em cair. O erro está em permitir que a queda se transforme em identidade. Fracassos são eventos, não são sentenças permanentes. Existe uma diferença profunda entre errar e desistir. Errar faz parte do aprendizado. Desistir interrompe qualquer possibilidade de evolução. Toda pessoa que construiu algo significativo precisou aprender a conviver com dias ruins. Aprendeu a continuar mesmo quando a motivação desapareceu. Aprendeu a agir mesmo quando a mente dizia para parar. A dor, quando não é evitada, se transforma em força. O medo, quando enfrentado, se transforma em clareza. A pressão, quando aceita, se transforma em preparo. Nada disso acontece de forma imediata. É um processo gradual, silencioso, quase invisível, mas algo muda internamente. Uma resistência começa a se formar. Uma confiança discreta aparece. A percepção sobre si mesmo se expande e então surge uma verdade impossível de ignorar. Você já superou coisas que um dia pareceram impossíveis. Já atravessou momentos que pensou não suportar. Já resistiu a dores que imaginava não sobreviver. Seu histórico de sobrevivência é completo, 100%. Cada dia difícil enfrentado até aqui é prova disso. Isso não significa que o caminho ficará mais fácil. Significa que você ficará mais forte. E força não elimina desafios. Ela permite atravessá-los. A vida continua apresentando obstáculos, mas chega um ponto em que eles deixam de definir o limite, passam a ser apenas parte do percurso. E quando essa mudança acontece, algo fundamental se estabelece: a compreensão de que desistir não é uma opção funcional, porque seguir, mesmo cansado, ainda é melhor do que parar. O processo continua e você continua dentro dele.
Existe um momento silencioso na vida em que a pessoa percebe que não pode mais esperar que tudo se alinhe para agir. Esse momento não chega com aviso. Ele surge no meio do caos, quando a espera se torna insuportável e a estagnação dói mais do que o risco do movimento. A mente, nesses períodos, tenta negociar. Ela cria desculpas razoáveis, promessas de que amanhã será melhor, de que quando houver mais tempo, mais recursos ou mais clareza, então será possível avançar. Mas esse amanhã raramente chega do jeito imaginado. A verdade é que a maioria das mudanças reais acontece em cenários imperfeitos. Acontece quando ainda há medo, quando ainda há dúvidas, quando ainda há falhas visíveis. Esperar pelo momento ideal é muitas vezes uma forma disfarçada de evitar o desconforto. A vida continua avançando, independentemente da prontidão emocional. As oportunidades não pausam até que a confiança esteja completa. Os desafios não aguardam que a mente se organize. Eles simplesmente acontecem. E quando acontecem, existe uma escolha invisível sendo feita. Assumir uma postura passiva ou ativa, reagir aos acontecimentos ou responder a eles com intenção. Responder exige presença, exige consciência de que nem tudo pode ser controlado, mas sempre existe algo que pode ser feito. Mesmo quando o cenário parece fechado, ainda há uma decisão possível. Muitas pessoas confundem controle com poder. Quando o controle é perdido, acreditam que o poder também foi. Mas o poder real não está em controlar tudo. Está em decidir como se posicionar diante do que não pode ser controlado. Existem situações em que portas se fecham sem explicação, em que rejeições atingem diretamente a identidade, em que o sentimento não é apenas de perda, mas de invalidação. Esses momentos machucam porque ativam memórias antigas, feridas que talvez nunca tenham sido completamente tratadas. A rejeição não afeta apenas planos, ela afeta a percepção de valor. Ela questiona se o esforço valeu a pena, se a capacidade é suficiente, se existe mesmo um lugar no mundo para aquilo que se tenta construir. Mas rejeição não é um veredito final, é um evento. E eventos não definem destinos por si só. O impacto real da rejeição está na interpretação que se faz dela. Ela pode se tornar um ponto de encerramento ou um ponto de redefinição. Pode ser usada como prova de incapacidade ou como informação para ajuste. Toda experiência carrega dados, mesmo as mais dolorosas. A pergunta que transforma não é por que isso aconteceu comigo, mas o que isso está tentando me ensinar. Aprender exige humildade, reconhecer que ainda existem pontos cegos, que ainda há habilidades a desenvolver, que o caminho pode precisar de ajustes, não de abandono. Persistir não significa repetir os mesmos erros indefinidamente. Significa manter o compromisso com o objetivo enquanto se aprimora a estratégia. É a combinação entre constância e adaptação. Há uma diferença fundamental entre teimosia e persistência. A teimosia ignora a realidade. A persistência aprende com ela. Os dias difíceis continuam surgindo, alguns mais intensos do que outros, mas com o tempo, algo muda na forma como são enfrentados. O pânico diminui, a reação se torna mais consciente. A mente começa a procurar soluções em vez de apenas lamentar. Essa mudança não acontece porque os problemas diminuem. Acontece porque a estrutura interna se fortalece. Porque a pessoa aprende a confiar mais na própria capacidade de resposta. Confiar não é acreditar que tudo dará certo. É acreditar que será possível lidar com o que vier, mesmo que não seja agradável, mesmo que não seja fácil. Existe um ponto em que parar de tentar se torna mais doloroso do que continuar. Nesse ponto, a desistência perde o apelo, porque já ficou claro que abandonar não traz alívio duradouro, apenas adia o enfrentamento. Seguir em frente passa a ser uma forma de respeito próprio, uma declaração silenciosa de que a própria história merece continuidade, mesmo que o ritmo seja lento, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis. A constância cria algo que a motivação jamais consegue sustentar sozinha. Ela cria identidade. Quando alguém age todos os dias, mesmo sem vontade, passa a se enxergar como alguém que não abandona facilmente. Essa identidade fortalece escolhas futuras. O mundo externo pode continuar instável, as circunstâncias podem continuar imprevisíveis, mas internamente, uma base começa a se formar. Uma base
que não depende de aprovação constante nem de condições perfeitas. E quando essa base se estabelece, surge uma compreensão essencial. Não é preciso ter todas as respostas para continuar. É preciso apenas estar disposto a dar o próximo passo. O próximo passo não resolve tudo, mas mantém o movimento. E enquanto há movimento, há possibilidade. A estagnação é o verdadeiro risco, não o erro, não a falha, não o tropeço. Enquanto você continua, a história ainda está sendo escrita. E enquanto a história está em andamento, nada está definitivamente perdido. Existe uma linha invisível que separa quem atravessa períodos difíceis de quem se perde neles. Essa linha não está na inteligência, nem na sorte, nem nas circunstâncias externas. Ela está na forma como a pessoa conversa consigo mesma quando ninguém está ouvindo. O diálogo interno constrói realidades. Ele pode fortalecer ou enfraquecer, pode abrir caminhos ou fechar possibilidades. E na maioria das vezes, acontece de forma automática, sem questionamento. Quando algo dá errado, a mente rapidamente cria narrativas. Algumas dizem, isso prova que não é possível. Outras dizem, isso faz parte do processo. A diferença entre essas narrativas não está nos fatos, mas na interpretação. Fatos são neutros. A interpretação é que carrega peso emocional. E esse peso influencia decisões, comportamentos e persistência. Muitas pessoas não desistem porque falharam. Desistem porque passaram a acreditar em uma história interna que transforma falhas em identidade. Quando o erro deixa de ser um evento e passa a ser uma definição pessoal, a energia se esgota. A transformação começa quando essa história é questionada, quando surge a coragem de observar o próprio pensamento e perguntar: isso é verdade ou é apenas um hábito mental? Pensamentos não são ordens, são sugestões, e sugestões podem ser aceitas ou recusadas. Existe um poder imenso em aprender a pausar antes de reagir, em perceber a emoção sem se tornar refém dela, em reconhecer o medo sem permitir que ele determine o próximo passo. Medo não é um sinal de incapacidade, é um sinal de que algo importa. Ele aparece quando existe risco, quando existe exposição, quando existe possibilidade de crescimento. A tentativa de eliminar completamente o medo leva à estagnação. A habilidade real está em agir apesar dele. Com o tempo, quem persiste aprende algo fundamental. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a decisão de continuar mesmo com o medo presente. Há momentos em que a exaustão não é apenas física, é emocional, mental, uma sensação profunda de desgaste que faz tudo parecer mais pesado do que realmente é. Nesses momentos, a tentação de parar não surge como uma escolha clara. Ela surge como um alívio, uma promessa silenciosa de descanso imediato. Mas esse alívio é enganoso, porque parar resolve o cansaço momentâneo, mas cria um peso diferente. O peso do arrependimento. A sensação de ter abandonado algo que ainda poderia crescer. Persistir, por outro lado, nem sempre traz conforto imediato, mas preserva algo essencial: a integridade interna, a certeza de que, independentemente do resultado, houve comprometimento total. Integridade não depende de vitória externa, depende de coerência entre valores e ações. Depende de saber que o melhor possível foi feito dentro das condições disponíveis. Existe uma força silenciosa em continuar quando ninguém está observando, quando não há reconhecimento, quando não há validação externa. É nesse espaço que a disciplina se forma. Disciplina não nasce da motivação. Motivação é instável. Disciplina nasce da repetição consciente de ações alinhadas com um propósito, mesmo quando o entusiasmo desaparece. Propósito não precisa ser grandioso, precisa ser verdadeiro. Algo que faça sentido o suficiente para justificar o esforço contínuo. Sem propósito, qualquer obstáculo parece grande demais. Com propósito, até os maiores desafios encontram espaço para serem enfrentados. Ao longo do tempo, a persistência produz um efeito acumulativo. Pequenas ações consistentes constroem resultados que parecem repentinos para quem observa de fora. Mas não há nada de repentino. Há continuidade. Muitas pessoas subestimam o poder do progresso imperceptível. Desistem porque não veem mudanças rápidas. Ignoram
ignoram que transformações profundas acontecem de forma gradual. Cada tentativa adiciona uma camada de aprendizado. Cada erro ajusta a direção. Cada dificuldade fortalece a resistência. Existe um momento em que a própria identidade começa a mudar. A pessoa deixa de se enxergar como alguém que tenta e passa a se enxergar como alguém que constrói. Essa mudança interna altera escolhas futuras. A dúvida pode continuar existindo. O medo pode aparecer novamente. A insegurança pode surgir em novos formatos, mas já não paralisa como antes. A confiança não no resultado, mas na capacidade de adaptação, na habilidade de aprender com o que não funciona, na certeza de que sempre existe uma próxima ação possível. O crescimento real não acontece na ausência de problemas, acontece na capacidade de enfrentá-los com mais clareza a cada ciclo. Cada fase difícil deixa marcas. Algumas são cicatrizes visíveis, outras são forças invisíveis. Essas forças não aparecem em discursos, aparecem em decisões silenciosas, em escolhas feitas quando ninguém está pressionando, em ações realizadas mesmo sem garantia de sucesso. Com o tempo, surge uma compreensão libertadora. Não é preciso controlar o futuro para seguir. É preciso apenas confiar no processo de construção diária. A vida não exige perfeição, exige presença, exige comprometimento com o agora. O próximo passo continua sendo a única coisa realmente necessária, não o plano completo, não a segurança total. Enquanto houver disposição para dar esse próximo passo, a trajetória continua aberta, e enquanto está aberta, sempre existe espaço para transformação. Chega um ponto na caminhada em que a pessoa percebe que não está mais lutando apenas contra circunstâncias externas. Percebe que o maior confronto acontece internamente. É ali que antigas crenças entram em choque com novas possibilidades. É ali que o passado tenta impor limites ao futuro. O passado carrega experiências, memórias, decisões e consequências. Ele pode ensinar, mas também pode aprisionar. Quando usado como referência de aprendizado, fortalece. Quando usado como definição de identidade, limita. Muitas pessoas carregam versões antigas de si mesmas como se fossem sentenças definitivas. Repetem mentalmente erros, fracassos e dores como provas de incapacidade. Mas o passado não tem poder criativo. Ele não constrói o que vem depois. Apenas informa. O que constrói o futuro é a escolha contínua feita no presente. Escolhas pequenas, muitas vezes imperceptíveis, mas consistentes. Escolhas que não buscam apagar o que foi vivido, e sim utilizar o que foi aprendido. Existe uma diferença profunda entre lembrar e reviver. Lembrar permite crescimento, reviver perpetua a dor. Quando a mente insiste em reviver, o corpo reage como se o evento ainda estivesse acontecendo. Isso consome energia que poderia ser usada para avançar. Aprender a soltar não significa negar o que aconteceu. Significa permitir que aquilo não determine mais cada decisão. Significa reconhecer a dor sem permitir que ela governe. O processo de soltar é desconfortável porque envolve abrir mão de narrativas conhecidas. Mesmo narrativas dolorosas oferecem uma sensação de familiaridade. Abandoná-las exige coragem para enfrentar o desconhecido. O desconhecido assusta porque não oferece garantias, mas permanecer preso ao que já não funciona também não oferece. A diferença é que um permite movimento e o outro não. Há um momento decisivo em que a pessoa deixa de perguntar se consegue e passa a perguntar como. Essa mudança de pergunta altera completamente a postura. Consigo, mantém o foco na dúvida. Como, direciona para a ação. Quando o foco muda para o como, a mente começa a procurar alternativas. Caminhos antes ignorados se tornam visíveis. Recursos antes subestimados ganham valor. Criatividade surge quando a necessidade é real. Quando não há opções fáceis, a mente se expande. Ideias surgem não porque são perfeitas, mas porque são necessárias. Existe uma força poderosa na decisão de não se definir pelas limitações atuais. As condições podem ser restritas, os recursos podem ser escassos, o cenário pode ser desfavorável. Ainda assim, a
A decisão de continuar cria movimento. Movimento gera informação. Informação gera ajuste. Ajuste gera progresso. Nada se transforma de uma vez. Transformações reais acontecem em ciclos. Tentativa, erro, correção, nova tentativa. Esse ciclo, repetido ao longo do tempo, constrói competência. Competência não é talento inato, é resultado de exposição contínua ao desafio. É a soma de erros enfrentados e aprendizados integrados. Muitos observam resultados alheios sem enxergar o processo invisível por trás deles. Veem o resultado final e ignoram as inúmeras versões imperfeitas que o antecederam. Isso cria comparações injustas e expectativas irreais. Comparação constante desvia o foco do próprio caminho. Cada trajetória tem ritmo próprio. Cada pessoa enfrenta desafios específicos. Medir progresso com base na história de outra pessoa gera frustração desnecessária. O progresso mais importante não é externo, é interno. É a capacidade crescente de lidar com pressão, de manter clareza em meio à confusão, de agir com intenção mesmo quando o medo aparece. Existe uma maturidade que surge quando a pessoa para de buscar validação constante, quando entende que nem todo esforço será reconhecido, quando aceita que parte do crescimento acontece no anonimato. Essa maturidade fortalece, porque reduz a dependência de aplausos, e quanto menor a dependência externa, maior a autonomia interna. Autonomia não significa isolamento, significa não delegar o próprio valor às circunstâncias. Significa manter coerência entre o que se acredita e o que se faz. Com o tempo, a pessoa aprende a se observar com mais honestidade, reconhece falhas sem se destruir por causa delas, celebra avanços sem arrogância, mantém os pés no chão enquanto continua caminhando. Essa postura cria estabilidade emocional, uma estabilidade que não elimina problemas, mas impede que eles desorganizem completamente. A reação se torna mais consciente. O impulso cede espaço à escolha. Escolher conscientemente exige prática, exige atenção, exige disposição para questionar padrões automáticos. Nem sempre será feito da melhor forma. Haverá recaídas, haverá dias de dúvida, haverá momentos de cansaço extremo. Esses momentos não anulam o progresso construído. Eles fazem parte do caminho. A diferença está em não permitir que um dia difícil se transforme em desistência permanente. Persistir não é insistir cegamente. É continuar comprometido com a própria evolução, mesmo quando ajustes são necessários. É manter o movimento vivo. Existe uma força silenciosa em decidir não voltar atrás. Não por orgulho, mas por respeito ao próprio processo. Por entender que recuar não resolve o desconforto, apenas o posterga. Cada desafio enfrentado amplia a capacidade interna. Cada obstáculo superado fortalece a identidade. A pessoa passa a se enxergar como alguém que atravessa, não como alguém que evita. Essa identidade sustenta escolhas futuras. Quando novos desafios surgem, a reação muda. Em vez de pânico, surge análise. Em vez de fuga, surge estratégia. O caminho continua exigente. A vida não se torna subitamente fácil, mas a postura interna se torna mais sólida. E essa solidez faz toda a diferença, porque não depende do cenário, depende da decisão diária de continuar avançando, mesmo quando não é confortável. A construção continua e cada passo consciente fortalece a base para o próximo. Em algum momento do processo, fica claro que a maior batalha não é vencer o mundo, mas sustentar a própria decisão de continuar. O mundo muda, as circunstâncias variam, as pessoas entram e saem, mas a decisão interna precisa ser renovada todos os dias. Existe um cansaço específico que surge quando a jornada é longa. Não é o cansaço inicial, carregado de expectativa, é o cansaço acumulado, aquele que aparece depois de muitas tentativas, muitos ajustes, muitos recomeços. Esse cansaço testa a profundidade do compromisso. Nessa fase, a mente começa a questionar se todo o esforço realmente vale a pena. Questiona se o caminho escolhido é o certo. Questiona se não seria mais simples parar, aceitar menos, diminuir o sonho. Esses questionamentos não são sinais de fraqueza, são sinais de humanidade. O problema não está em questionar, está em permitir que o questionamento se transforme em abandono automático. Questionar pode refinar a direção. Abandonar interrompe qualquer possibilidade de resposta. Existe uma diferença entre descanso consciente
e desistência disfarçada. Descansar preserva a energia para continuar. Desistir quebra a continuidade. Aprender a distinguir um do outro é fundamental. Muitas pessoas não precisam parar. Precisam apenas ajustar o ritmo. Precisam aprender que constância não exige velocidade máxima o tempo todo. Exige continuidade. A ideia de que só vale a pena se for intenso cria ciclos de exaustão. A intensidade sem estratégia cobra um preço alto. A consistência, por outro lado, constrói de forma sustentável. Há uma maturidade que surge quando se entende que fazer o possível hoje é suficiente. Não o ideal, não o perfeito. O possível. O possível mantém o movimento. E o movimento mantém a vida ativa. Existe um momento importante em que a pessoa para de buscar motivação externa e passa a operar por decisão. Motivação vem e vai. Decisão permanece. Decidir continuar não depende de sentir vontade. Depende de alinhar ações com valores. Valores não mudam com o humor do dia. Eles sustentam escolhas mesmo quando o entusiasmo desaparece. Quando a ação passa a ser guiada por valores, a identidade se fortalece. A pessoa deixa de se definir pelos resultados imediatos e passa a se definir pela postura adotada ao longo do tempo. Essa mudança reduz a ansiedade, porque o foco deixa de ser apenas o resultado final e passa a ser o processo diário. O que está sob controle é feito. O que não está é liberado. Liberar o que não pode ser controlado não é passividade, é inteligência emocional. É direcionar energia para onde ela realmente faz diferença. Muitas tensões internas surgem da tentativa constante de controlar tudo. Resultados, opiniões, cenários, respostas alheias. Essa tentativa gera frustração porque é impossível. Quando essa necessidade diminui, a clareza aumenta. As decisões se tornam mais objetivas. A mente fica menos sobrecarregada. O foco se afina. Foco não significa rigidez. Significa clareza de prioridade. Saber o que merece energia agora e o que pode esperar. A vida apresenta múltiplas demandas simultâneas. Nem todas precisam ser resolvidas ao mesmo tempo. A capacidade de priorizar preserva a saúde mental e sustenta o progresso. Com o tempo, a pessoa aprende a se respeitar mais, a reconhecer limites sem usá-los como desculpa, a ouvir sinais de exaustão sem transformar isso em abandono. Esse equilíbrio não surge espontaneamente. É construído por tentativa e erro, por excessos corrigidos, por aprendizados integrados. Existe uma força silenciosa em continuar mesmo quando ninguém está pressionando, quando não há urgência externa, quando a única cobrança vem de dentro. Essa força é autêntica, porque não depende de medo, nem de comparação, nem de validação. Depende de coerência interna. Coerência é alinhar pensamento, intenção e ação. Quando essa tríade se fortalece, a confiança cresce. Não uma confiança arrogante, mas uma confiança estável. Essa confiança permite atravessar fases de incerteza com mais serenidade. Permite aceitar que nem tudo será resolvido rapidamente. Permite sustentar o processo sem desespero. Há um entendimento profundo que surge com o tempo. O caminho não precisa ser perfeito para ser válido. Ele precisa ser verdadeiro. Ser verdadeiro consigo significa reconhecer o que importa de fato. Significa assumir a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento. Significa parar de transferir decisões importantes para o acaso ou para outras pessoas. A autonomia cresce quando se aceita que ninguém virá salvar. E isso não é uma condenação, é uma libertação. Quando essa aceitação acontece, a postura muda, a expectativa externa diminui, a ação interna aumenta. A pessoa passa a se mover não porque alguém espera, mas porque escolheu. Essa escolha dá solidez. Mesmo quando surgem novos obstáculos, a reação já não é a mesma. O desespero cede espaço à análise. A impulsividade dá lugar à estratégia. Existe uma calma que nasce da experiência. Não uma calma ingênua, mas uma calma construída, baseada em tudo o que já foi enfrentado e superado. Essa calma não elimina desafios futuros, mas impede que eles desorganizem completamente. Ela permite atravessar momentos difíceis sem perder a direção. O processo continua exigente. Ainda haverá dias de dúvida, ainda haverá momentos de cansaço, ainda haverá ajustes a fazer, mas algo fundamental se estabelece: a certeza de que parar definitivamente
não é uma solução real. A continuidade, mesmo imperfeita, ainda é o melhor caminho. Cada dia mantido constrói algo invisível, porém sólido, uma base interna que sustenta escolhas futuras, uma identidade que não depende de condições ideais, e essa identidade faz toda a diferença quando o próximo grande desafio aparece. Porque, nesse ponto, não se trata mais de provar algo para o mundo, trata-se de honrar o próprio compromisso de continuar. O movimento segue, a construção permanece ativa, e enquanto houver disposição para avançar, a trajetória ainda está viva. Chega um momento em que tudo o que foi aprendido deixa de ser teoria e se torna necessidade. Não há mais espaço para discursos internos vazios, nem para promessas adiadas. A realidade se impõe com força total. E a única pergunta que importa é se você vai permanecer de pé ou se render ao peso do que está acontecendo. Esse é o ponto em que a vida aperta sem aviso, onde não existe garantia, nem segurança, nem conforto emocional. Existe apenas o agora, cru e exigente. E nesse agora, você precisa decidir. Não decidir também é uma decisão. E quase sempre é a decisão que leva à estagnação. Quando tudo parece fora de controle, surge a tentação de acreditar que não há mais nada a ser feito. Mas é exatamente nesse instante que algo ainda pode ser feito. Mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, mesmo que cansado. A força necessária para continuar não aparece antes da ação. Ela surge durante. É o movimento que cria energia, não o contrário. Muitas pessoas esperam sentir coragem para agir, mas a coragem não antecede o passo. Ela nasce depois que o passo é dado. O medo pode estar presente, a dúvida pode acompanhar, a incerteza pode permanecer. Nada disso impede o avanço, a não ser quando passa a comandar. Existe uma diferença profunda entre sentir medo e ser controlado por ele. Sentir medo é humano, ser controlado por ele é uma escolha inconsciente. Neste ponto da jornada, você entende algo essencial. A vida não está pedindo perfeição, está pedindo posicionamento. Posicionar-se significa assumir responsabilidade pelo próximo passo, mesmo sem saber o desfecho. Significa aceitar que o resultado não está totalmente sob controle, mas a atitude está. Quando tudo parece injusto, quando decisões externas interferem, quando caminhos são fechados, a mente tenta convencer de que nada mais depende de você. Isso é uma ilusão. Sempre existe algo que depende. Pode não ser o cenário, pode não ser o tempo, pode não ser o comportamento de outras pessoas, mas a postura interna ainda é sua. A postura interna determina se o impacto do mundo vai esmagar ou fortalecer. Ela define se o peso vira fardo ou treino. Treino dói, mas prepara. Neste momento, você não precisa vencer a semana, o mês ou o ano. Precisa apenas sobreviver ao dia, apenas atravessar este período sem desistir de si, dar mais um passo, respirar fundo, continuar. A história não termina no momento mais difícil, ela se transforma ali. Toda grande virada nasce de uma decisão silenciosa, tomada quando ninguém está observando. Não é um gesto grandioso, é uma escolha simples e firme, não parar. Parar parece fácil, parece descanso, parece alívio imediato, mas cobra um preço alto depois. Continuar custa energia agora, mas preserva a possibilidade de algo diferente no futuro. Enquanto você continua, o futuro ainda pode mudar. Você não precisa saber como tudo vai se resolver. Precisa apenas acreditar que desistir garante o pior resultado possível. Continuar, não. A persistência não promete sucesso, mas a desistência garante o fracasso. E mesmo quando algo não funciona, isso não define derrota. Define aprendizado. Cada tentativa mal sucedida revela algo que antes não era conhecido. E conhecimento muda decisões futuras. Fracasso não está em cair, está em não se levantar. A vida testa repetidamente a capacidade de se reerguer, não para punir, mas para fortalecer. Cada vez que você se levanta, algo interno se ajusta, algo se consolida. Existe um ponto em que você percebe que já enfrentou mais do que imaginava suportar, que já atravessou fases que um dia pareceram impossíveis. Essa constatação muda tudo. Você começa a entender
que não é frágil como pensava, que a força não veio de fora, sempre esteve sendo construída dentro. Neste ponto, a voz interna muda. Ela não grita mais, ela afirma. Afirma que você consegue dar mais um passo. Afirma que desistir não combina com tudo o que já foi superado. Afirma que este momento não define o fim da história. Mesmo machucado, é possível continuar. Mesmo cansado, é possível avançar. Mesmo com medo, é possível agir. A vida não exige ausência de dor, exige presença apesar dela. Tudo o que você se tornou até aqui foi forjado em momentos como este. Momentos de escolha difícil. Momentos em que seguir parecia irracional, mas necessário. E é exatamente por isso que este momento importa. Porque ele não está aqui para te quebrar, está aqui para te consolidar. O mundo pode não reconhecer agora, os resultados podem não aparecer imediatamente. Nada disso invalida a decisão de continuar. A vitória real não é externa, é interna. É a certeza de que você não se abandonou. Quando você escolhe continuar, mesmo sem garantias, algo poderoso acontece. Você assume o controle do que realmente importa. A história segue aberta. Enquanto você permanece, ela ainda pode surpreender. E tudo o que é necessário agora é isso: continuar. Mais um passo, mais um dia. Depois de tudo o que foi enfrentado, algo se torna claro. Você não chegou até aqui por acaso. Cada passo dado, mesmo os mais difíceis, construiu uma base invisível que agora sustenta quem você se tornou. Nada foi desperdiçado, nem a dor, nem as quedas, nem os dias em que parecia impossível continuar. A vida não pediu que você fosse invencível. Pediu que fosse presente, que estivesse disposto a atravessar, aprender e ajustar, que não abandonasse a própria história no meio do caminho. Você não controla tudo o que acontece. Nunca controlou, mas sempre controlou a decisão de permanecer em movimento. E essa decisão, repetida ao longo do tempo, constrói destinos. O passado não precisa ser apagado. Ele precisa ser integrado. Tudo o que foi vivido agora serve como base, não como limite. O que importa não é onde você começou, nem quantas vezes caiu. Importa que ainda está aqui, consciente e capaz de escolher. Escolher continuar não é um ato de heroísmo, é um ato de responsabilidade consigo. É reconhecer que a própria vida merece continuidade, mesmo quando não está perfeita, mesmo quando ainda dói. O caminho à frente pode continuar incerto, ainda existirão desafios, ainda haverá dias difíceis. Isso não muda. O que muda é quem você é ao atravessá-los. A força construída não desaparece, ela acompanha. A clareza adquirida não some, ela orienta. A experiência vivida não se perde, ela prepara. Você não precisa provar nada para o mundo. Precisa apenas honrar o compromisso silencioso de não se abandonar, de seguir, mesmo quando ninguém está olhando, de agir, mesmo quando o medo aparece. A vida continua acontecendo e você continua dentro dela, com mais consciência, com mais presença, com mais capacidade de resposta. Tudo o que foi dito até aqui converge para uma verdade simples. Enquanto você continua, sempre existe possibilidade. Enquanto você não desiste, a história permanece aberta. Não é sobre garantir finais perfeitos, é sobre sustentar o processo, dia após dia, passo após passo. E isso por si só já é suficiente para transformar tudo.